aí, galerinha, tudo certo? Bom, nesse vídeo vai falar um pouquinho sobre história da química, para iniciar nosso submestre. Então vamos lá. A primeira ideia de entendimento do que seriam as substâncias veio com Tales de Mileto, lá no século V a.C. Vamos pensar na história ocidental, né? Para ele, a água seria o princípio formador de todas as substâncias da natureza. O elemento primordial. Tudo seria a base de água. Tá? Depois disso, uma outra ideia foi do Xenófilo de Colofão, também lá pelo século IV, V a.C. Ele acreditava que o princípio fundamental seria a terra, pois de tudo dela vem e tudo dela volta. Uma ideia de ciclicidade, né, das coisas que ele ia fazer. Após isso veio o Anaxímenes de Mileto, tá? Lá também no século V a.C., que ele escolheu o elemento base, o ar. Então eles pensavam que o ar era o elemento base, pois as coisas voltam por meio de um movimento duplo em que o ar se condensa e depois se refaz. Então a ideia de ciclicidade também, tá? A ideia de renovação. Após isso, o Heráclito de Éfeso, que via no fogo como essência de tudo, pois não poderia ser corrompido. Beleza? Aí depois disso veio o Empedocles, que traz uma coisa um pouco mais elaborada. Ele defendia um modelo filosófico, tudo aqui filosófico, tá? Porque não tinha como se provar, eles não tinham nenhuma lenta para estudar a matéria. Onde ele defendia que a matéria era constituída na pluralidade de 4 elementos: o fogo, o ar, a terra e a água. Tá? Os 4 elementos. A união desses 4 elementos poderiam produzir todas as substâncias que a gente conhece, tá? Que eles conheciam na época. Pela combinação deles, variando a combinação. Um pouquinho depois disso, o Aristóteles, aquele Aristóteles que você estuda em filosofia, melhorou essa ideia. O que ele pensou? Ele aprimorou a teoria dos 4 elementos de Empedocles. Segundo ele, cada elemento tinha 2 das 4 características ou atributos da matéria. Tínhamos o seco, que era a união da terra e do fogo. O úmido, que era o ar e a água. O frio, a água e a terra. Calor era o fogo e o ar. Tinha essa mistura de elementos. Então a ideia do Aristóteles era isso. A ideia do Aristóteles vigorou por muito tempo, pessoal. Muito tempo. Porque, como vocês sabem, ele era um muito reconhecido filósofo. E aí essa ideia vigorou por muitos anos. No passar do tempo veio várias. Aqui são as raízes da química. Depois disso veio o período que a gente chama de alquimia, que era a busca por 2 coisas básicas, tá? Que com certeza já ouviram, que é a busca pelo elixir da vida eterna e a pedra filosofal. É algo místico, apenas um período assim, muito místico da química. Tá? Nesse período, o elixir da vida eterna era para conseguir vida eterna, e a pedra filosofal buscava principalmente transformar os metais que chamavam de impuros em metais nobres, tá? Impuros como ferro, chumbo, em metais puros, preciosos, né? Como ouro e prata. A ideia era isso. E para explicar, existiam muitas dúvidas de como as coisas aconteciam, tá? Como, por exemplo, eles não entendiam como uma substância, às vezes, tinha uma transformação, a massa diminuía e, em alguns casos, aumentava. Por exemplo, quando você queima uma madeira, a massa diminui. Né? Por um carvão, como que isso é possível? Eles não entendiam. Surgiu várias teorias. Nessa época tinha um problema muito sério com pesagem, com medição. Então as coisas eram misturadas de maneira um pouco aleatória. Não havia muita conversa entre cientistas, entre vários países. Isso dificultou também o desenvolvimento. A questão da pesagem, como não tinha, as coisas eram misturadas de maneira meio que aleatória, sem medição, então não sentia um controle. Por isso que é um período que a gente não chama de química, chama de apenas de alquimia, parte mística. Depois disso, um cientista começou um período chamado um cientista chamado Paracelso, é um pseudônimo dele, né? Ele começou a puxar a química puxando para a medicina. Seria a medicina. Seria uma coisa similar com a parte farmacêutica. O que ele buscava? Conseguir substâncias para usar como medicamentos. E aí ele trouxe a química para a universidade. Aí os processos químicos começaram a ser estudados. Aí a química se desenvolveu. Esse período ainda é chamado de atoquímica, ainda não é química.
tá? Porque ainda não se tinha uma medição. Mas aí foi um período que foi a introdução da química nas universidades, e aí começou a se estudar um pouquinho mais, de maneira um pouco mais aprimorada, tá? Lembrando, por mais que a química se desenvolveu ali, como a gente vai estudar na próxima aula, na época do Boyle para frente, o Lavoisier, o Dalton, mas assim, alguns processos que a gente usa até hoje são muito antigos. Metalurgia é muito antiga. Metalurgia na prática foi descoberta na idade do bronze, é o primórdio da metalurgia. Fabricação de aço, de bronze, é o período da metalurgia. Fabricação de vidros é muito antigo. O processo de fabricação do vinho, fermentação do vinho é um processo muito antigo. Do vinagre é muito antigo. Então, há processos que são muito remotos, mas que foram descobertos ao acaso. Por exemplo, os fenícios descobriram que se eles colocassem determinados minerais, o vidro era colorido. Era uma grande tecnologia, era um super produto da época, vidro colorido. Mas assim foi ao acaso. Tá? A química mesmo, que é conhecida como química, começou, como a gente vai ver para frente, com o Boyle. Tá? Porque o Boyle introduziu o método científico. O experimento controlado, aí medições, aí ele é conhecido como o pai da química. Belezinha, pessoal? Esse era um vídeo bem curtinho, só para dar aquele start no bimestre. Beleza? Era isso por hoje, pessoal. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.